sobre o Espírito de Deus presente de Gênesis a Apocalipse, né? Da criação à redenção. E hoje à noite nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. Eu quero que você abra sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 4 ao verso de número 8. Atos dos Apóstolos, mantenha depois a sua Bíblia aberta também. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 4 ao 8. Falar sobre aquilo que mora em nós, né? É gostoso, né? É bom, né? É como você falar de você mesmo, né? Porque você é templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita a sua vida. Então é alguém que está em você, né? Alguém que está presente na sua vida, no seu cotidiano. É o Espírito Santo de Deus. Paulo diz, vós sois templos do Espírito Santo de Deus. Então falar sobre o Espírito Santo de Deus é falar sobre algo que está em nós. Ele está em você? Glórias a Deus por isso. E que esteja sempre. Então vamos lá. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que preparassem, que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? E depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso de número 1 ao verso de número 4, nós já lemos esse texto hoje no início, mas quero ler novamente. Atos 2, de 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e repousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor do seu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos, Pai, nessa brecha de intercessão, pedindo-te, fala conosco, Senhor. Ministra, Deus, a sua palavra aos nossos corações e às nossas vidas, para que possamos, ó Deus, sair desta noite aqui com mais um pouco, Senhor, do teu Santo Espírito em nossas vidas, Pai. Com mais um pouco, ó Deus, o teu Santo Espírito em nosso ser, para que possamos, ó Deus, te servir com excelência, Senhor, para que possamos, ó Deus, servir conforme o Senhor quer que nós o sirvamos, em espírito e em verdade. Portanto, Senhor, retira, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que faz parte do nosso ego, do nosso eu, Pai, e que, ó Deus, esteja em nós agora o teu Santo Espírito, para falar conosco e ministrar aos nossos corações, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Poder é dinamis, né? Que deriva dinamite. Está pensando, as crianças não podem soltar bombinha, compram os traques, né? Que vem um estalinho, traque, um estalinho, né? Que vem numa caixinha, as crianças pegam aquilo lá, é um negocinho leve, né? Parece que não tem nada, né? Aí você joga, pá, né? Estoura, né? Dinamite, né? Pólvora. Isso faz barulho, isso também faz barulho. Né? Mas imagine o poder que tem uma dinamite, né? Quando vai explodir um prédio. É poder. Agora você imagine
o poder de Deus. O poder de Deus, Criador de todas as coisas, o poder de Deus, que trouxe à existência as coisas que não existem por intermédio da sua palavra. Esse poder de Deus é que Jesus está falando que viria sobre a vida dos discípulos quando da chegada do Espírito Santo de Deus. No calendário da nossa igreja, nós celebramos o derramamento do Espírito Santo e o cumprimento da promessa que Jesus fez lá em Lucas 24, 49 e em Atos, no texto que nós acabamos de ler. Essa promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1, que nós já lemos também, e que aconteceu 50 anos depois da Páscoa e 10 dias depois que Jesus tinha subido aos céus. No capítulo 2 registra que Jesus foi subindo aos céus e os discípulos ficaram olhando para ele. Jesus disse: por que vocês estão olhando para mim? Pensem bem, porque assim como eu estou subindo, eu voltarei para buscar a minha igreja. Então, amados irmãos, o Pentecostes, que era uma festa do Antigo Testamento, uma grande festa, importante festa do Antigo Testamento, foi nesse dia também que o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja, sobre Israel. Nessa festa, lá em Deuteronômio 16, de 9 a 12, nós vamos ler, mas era uma festa de muita alegria. Era uma festa que dava prazer ao povo em celebrar, porque eles estavam agradecendo a Deus pela colheita que eles tinham feito, pela bênção que Deus tinha derramado sobre a vida deles durante o ano todo. Era um momento de um encontro de várias semanas, em que eles ficavam ali celebrando e festejando junto, agradecendo a Deus por tantas bênçãos. E foi nesse dia também que o Senhor aproveitou para enviar o seu Santo Espírito, porque Jesus veio a ser morto no dia, na sexta-feira, e ressuscitou no domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. E 50 dias, que era a festa de Pentecostes, foi que Jesus também enviou o seu Santo Espírito. Para nós, amados irmãos, isso tem algum significado, Porque o Espírito Santo de Deus derramou o seu óleo precioso sobre nós no dia de Pentecostes, Porque nós estávamos com os nossos corações limpos. Nós estudamos hoje de manhã que os profetas, os sacerdotes e os homens que Deus usou, o Espírito Santo de Deus vinha sobre eles e realizava ali a obra. Mas depois daquilo, eles não tinham mais o Espírito Santo de Deus sobre eles. Agora, quando nós olhamos para a igreja que ela recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus veio para ficar e permanecer com a igreja até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Então nós vamos compreender que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que foi derramado lá na sexta-feira, para lavar os nossos pecados e nos purificar, ele nos limpou de todos os nossos pecados. E pelo fato de nós estarmos limpos dos nossos pecados, o Espírito Santo de Deus pôde vir e habitar e permanecer em nós. Antes não podia, porque eram os sacrifícios oferecidos pelo próprio homem. Mas Deus ofereceu o seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim nós somos purificados e lavados e ficamos aptos para receber o Espírito Santo de Deus. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e Deus não habita também em templos que sejam pessoas, mas se estiver com o coração impuro. Deus enviou o seu Espírito Santo de Deus para habitar na vida da sua igreja, depois que Jesus tinha limpado o templo. E que aí nós podemos nos referir, e observar em Romanos 8:1, que a palavra do Senhor nosso Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é por causa de não haver condenação contra você, por causa de Jesus ter perdoado todos os seus pecados, é que você pôde se tornar a habitação do Espírito Santo de Deus. Você pôde se tornar templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Lembre-se sempre então disso. Se alguém te acusar de alguma coisa, você diga:
Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E eu sou, sim, templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita a minha vida por todos os dias. No poder do Espírito Santo, amados irmãos, é que nós comunicamos de forma clara e eficiente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Falamos na linguagem do Espírito e não da carne. E por isso todos entendem quando falamos da grandeza e do poder de Deus. Né? As pessoas entendem, não porque nós temos somente conhecimento, não porque nós temos feito um seminário, não porque nós estamos preparados. Junto com isso, né? As pessoas entendem por causa da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Amados irmãos, é exatamente o contrário de Babel. Né? Babel foi a confusão, lá em Gênesis, né? Quando eles decidiram, vamos fazer uma torre para nós chegarmos até Deus. E eles construíram aquela torre. Mas o Senhor os confundiu. E eles estavam trabalhando, de repente um pedia, manda massa aqui para cima, mandava tijolo. Manda tijolo, aí chegava a argamassa, né? E eles não se entendiam mais. Deus os confundiu. Eles não estavam falando mais a mesma língua. Mas o Pentecostes, amados irmãos, é onde Deus fala à sua igreja, fala ao seu povo, e todos entendem na sua própria língua. Lá no verso de número 4 que nós lemos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Do verso de número 6 ao verso 8, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Era um mover do Espírito Santo de Deus sobre todos eles. Lá no versículo 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvintes, como ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus, eles estavam admirados porque eles estavam compreendendo aquilo que estava sendo dito, mesmo que não fosse na sua própria língua, porque o Espírito Santo de Deus estava comunicando ao coração e à vida deles. Lá no verso de número 37 e o verso de número 38 também, amados irmãos, diz assim, ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Então eles ouviram a mensagem na sua própria língua, eles compreenderam esta mensagem, porque ela estava sendo pregada não segundo a fala do homem, mas segundo a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus. A linguagem, amados irmãos, do crente cheio do Espírito Santo de Deus, promove comunhão dos irmãos, né? Desperta os incrédulos a crer no Evangelho de Cristo Jesus, mas isso não é a palavra de qualquer um, é a palavra daquele que prega no poder e na ação do Espírito Santo de Deus. E isso promove, amados irmãos, comunhão, né? Lá em Atos, no texto que nós lemos, né? Eles todos estavam reunidos no mesmo lugar, havia um desejo de todos estarem ali, e todos foram para ali. Talvez hoje nem todos tiveram vontade de estar aqui na igreja. Talvez você não tenha sentido tanta vontade, mas você veio porque você foi constrangido pelo Espírito Santo de Deus. Lá estavam todos no mesmo lugar, né? E o Senhor soprou e a casa se encheu. Toda a casa ficou cheia do Espírito Santo. Eles sentiam a presença do Espírito Santo de Deus. Eles sentiam que o Espírito Santo de Deus estava ali naquele lugar. Algo estava acontecendo na vida deles. Algo estava acontecendo naquela comunidade. Eles sentiam a presença de Deus. E a Bíblia diz que a casa toda ficou cheia dessa presença e todos ficaram cheios também do Espírito Santo de Deus. Todos se sentiram visitados pelo Espírito Santo de Deus. Você já foi visitado pelo Espírito Santo de Deus alguma vez? Ou talvez você tenha sido visitado pelo Espírito Santo de Deus hoje e tenha se quebrantado durante o momento de culto, de adoração, de confissão, de louvor, de adoração, onde você sentiu que algo diferente aconteceu na sua vida. E você chegou aqui, você estava com uma dor, mas eu não estou mais sentindo essa dor. Eu cheguei aqui, eu não estava bem, mas agora eu estou bem. Eu cheguei aqui, eu estava meio triste, mas agora eu estou alegre. Agora eu estou feliz.
Eles sentiam e eles viam essa presença, um na vida do outro, e todos estavam cheios do Espírito Santo. Todos tinham o mesmo desejo: olha, vamos louvar, vamos louvar. Todos juntos, cantavam, todos juntos. E perseveravam na doutrina e na comunhão com os irmãos. Perseveravam no estudo da palavra. Eles amavam a palavra do Senhor nosso Deus, não por causa deles, mas por causa do Espírito Santo de Deus que estava habitando a vida deles. E eles só podiam alimentar esse Espírito Santo de Deus que estava na vida deles através da palavra do Senhor nosso Deus. Porque o Espírito Santo de Deus tem sede de Deus, tem sede de Jesus, e tem sede que nós estejamos saindo para falar, para anunciar, para pregar o Evangelho. É o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a realizar a obra do Senhor nosso Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a pregar a palavra do Senhor nosso Deus. E quando nós vamos nesse poder e na ação do Espírito Santo de Deus, as coisas acontecem, amados irmãos. Hoje de manhã eu citei o caso daquele menino que costumava ser com o pai para pregar o Evangelho, mas naquele dia estava chovendo e o pai não estava com muita vontade de ir, né? Então aí ele disse: mas pai, eu preciso ir e eu vou. E ele foi. E ele bateu numa casa, a senhora demorou para atender, mas ele continuou batendo ali naquela porta, e aí aquela mulher acabou chegando até a porta, e quando ele falou o que ele tinha ido fazer ali naquela casa, e porque eles tinham insistido tanto, porque Deus tinha mandado que ele fosse ali naquela casa, aquela mulher falou assim: desculpa, eu demorei porque eu estava lá colocando uma corda, porque eu ia me enforcar, porque eu ia acabar com a minha vida. Foi naquele momento que aquela mulher sentiu que o poder de Deus havia se manifestado na sua vida, e aquele menino sentiu que ele estava ali cumprindo o propósito de Deus, no poder de Deus, anunciando o Evangelho, sem saber o que estava acontecendo lá, sem saber o que estava acontecendo dentro daquela casa, mas Deus sabia o que acontecia dentro daquela casa. Quando Daniel foi enviado por Deus lá no Egito, quando ele teve a revelação a respeito do sonho do faraó, o faraó falou para ele: não. Oi? José, fala. José, é? Falei certo? Então tá bom. Não, é bom, vamos recordar. Sinal que você está prestando atenção, né? Aí então, o faraó falou para ele que? Falou para ele que aquilo que ele tinha recebido de revelação só podia ser do Espírito de Deus. E que era Deus que estava usando José naquele momento para ter aquela revelação. E a partir daquele momento ele se tornou governador do Egito. Nós sentimos, nós percebemos, nós sabemos quando tem a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, traz esse fogo ardente dentro de nós. Traz esse desejo de louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. É o Espírito Santo de Deus que promove a comunhão na vida dos irmãos. Às vezes você pode dizer: mas é que está acontecendo alguma coisa na igreja. Não é o que está acontecendo na igreja que causa separação entre um irmão e o outro. É a ausência do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas que causa divisão, que causa separação. Não são os problemas, mas a ausência do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que com esse poder anima a igreja, alegra a igreja, traz paz para a igreja, traz harmonia para a igreja, traz o desejo de doar-se para o trabalho e para a obra do Senhor nosso Deus. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva. Eles vendiam as suas propriedades e traziam para depositar diante do Senhor, o nosso Deus, todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Viva nesse poder de Deus que te leva a anunciar o Evangelho de forma eficaz, falar de Jesus de forma que as pessoas entendam. Clame pelo Espírito Santo de Deus para que você pregue e anuncie nesse poder, para que as pessoas entendam sempre a sua mensagem. Desfrute dessa presença do poder de Deus na sua vida. Em segundo lugar, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Através do poder do Espírito Santo é que nós temos conhecimento da palavra do Senhor, o nosso Deus. No poder do Espírito Santo, falamos de Jesus com poder e com autoridade. Pedro explica o que estava acontecendo ali naquele lugar.
porque eles estavam confusos, estavam dizendo que os irmãos que estavam falando em línguas estavam embriagados, estavam zombando dos irmãos. Mas Pedro explica para eles: não, vocês não estão entendendo, vocês não compreendem, mas eu vou dizer para vocês o que é que está acontecendo. É que está se cumprindo aqui. Lembram daquela profecia de Joel? Vocês estão lembrados daquela profecia de Joel? Eu sei que vocês conhecem essa profecia. E essa profecia que está se cumprindo aqui nesses dias. Depois desses eventos, derramarei do meu ruá, do meu espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. E nós lemos, amados irmãos, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, ele citando Joel aqui, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Amados irmãos, é no poder do Espírito Santo de Deus que nós temos o conhecimento da palavra do Senhor, o nosso Deus. Para que esses crentes recebessem essa promessa, foi necessário que Jesus cumprisse o seu plano de salvação, de morrer lá no Calvário, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós todos. Jesus se entregou e morreu pelos nossos pecados e nos libertou do pecado, da morte e do inferno. Assim, faz sentido para você Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é conhecimento da palavra, amados irmãos. Conhecimento dos ensinamentos do Senhor, conhecimento das doutrinas do Senhor, o nosso Deus. Não falamos de nós mesmos, falamos de Jesus. Quando nós estamos vivendo no poder e na força do Espírito Santo de Deus, nós não pregamos a nós mesmos, nós não falamos de nós mesmos, mas nós falamos na força do Espírito Santo de Deus e falamos de Jesus. Pedro destacou aqui, amados irmãos, em sua mensagem, nesse livro, a revelação de Deus sobre o ministério de Jesus, no versículo 22 do capítulo 2, versículo 22. Ele falou sobre: varões, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro fala com autoridade, na palavra do Senhor, o nosso Deus, na autoridade do Espírito Santo. Lá no verso de número 23, é a necessidade da morte de Cristo Jesus, e ele diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos. Pedro diz: olha, vocês mataram o Cristo Jesus. Esse Cristo que vocês mataram, é dele que eu estou falando. No verso de número 25 a 32, amados irmãos, ele fala a respeito da ressurreição de Cristo Jesus e da vida nova que nós temos em Cristo Jesus. E do verso 33 ao 36, ele fala da glorificação de Cristo Jesus e o assentar-se à direita do Pai, para assegurar para nós a salvação e a vida eterna. Quando nós ouvimos falar, e quando nós falamos na ação e no poder do Espírito Santo de Deus, nós anunciamos essa palavra de poder, amados irmãos, esta palavra que traz salvação, que traz cura, que traz libertação para a vida das pessoas. Nós nos interessamos em saber se a pessoa já alcançou a graça do Senhor nosso Deus ou não. Nós vamos ficar discutindo, não vamos ficar conversando conversas paralelas ou à toa. Nós vamos no cerne da questão, que é a salvação da vida, que é a libertação do pecado, da morte e do inferno. Peça ao Senhor poder do Espírito Santo de Deus para você pregar esta palavra e para você obter resultado dessa palavra, porque depois que Pedro pregou lá no verso 38, né, ele diz assim, verso 37, ele diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiram no coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que nós faremos? Eles se sentiram tocados pela palavra.
As pessoas vão se sentir tocadas pela palavra que você ensinar, vão se sentir tocadas pela palavra que você anunciar. Em terceiro e último lugar, amados irmãos, no poder do Espírito Santo de Deus, nos leva a ser comprometidos com o reino de Deus. Esse poder nos leva tão somente por um caminho, a nos comprometer mais e mais com a igreja, mais e mais com Cristo, mais e mais com o reino. Nós temos um hino no nosso cenário que diz: quantos que corriam bem e de ti longe agora vão. Nós tivemos com os missionários aqui, e a Eliana, que é a mãe do Dimas, ela disse que ela esteve em São Paulo. Ela esteve em São Paulo e foi fazer missões de madrugada em lugares, em bairros, né, onde prevalece o tráfico de drogas. E ela comentou assim: pastor, quantos filhos de crentes que estão lá. Quantas pessoas que um dia serviram na igreja. Quantas pessoas que um dia pregaram o evangelho. Quantas pessoas que estiveram cantando louvores na igreja e hoje eles estão lá. Deixaram o compromisso do reino, porque foram seduzidos pelo mundo. Eu disse para ela: esse tem que ser o nosso cuidado hoje. Cuidado com os nossos filhos, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Porque o diabo não quer aqueles que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora são deles. Ele quer aqueles que estão aqui dentro. Por isso nós precisamos nos esforçar nesse tempo. Nós temos um grupo grande de adolescentes que frequenta a escola dominical, que se reúne às vezes durante a semana, mas esses mesmos adolescentes, eles não participam no nosso culto da noite. Precisamos cuidar desses meninos, precisamos cuidar desses adolescentes, precisamos de cuidar das nossas crianças. Tem que haver espaço para a criança, para o jovem e para o adolescente na vida da igreja. Eles precisam se sentir parte do reino de Deus. Eles precisam se sentir comprometidos com o reino de Deus. E não é, amados irmãos, a idade que nos leva à compreensão do reino. Não é a idade que nos leva à compreensão da ação do Espírito Santo de Deus. É o que nós aprendemos no nosso dia a dia com os nossos pais e o que nós aprendemos na vida da igreja. Há crianças que oram desde a mais tenra idade. Há crianças que pregam o evangelho com autoridade na ação do Espírito Santo de Deus. Há crianças que conhecem mais a Bíblia do que muitos que já fizeram trocentos anos de escola dominical. Porque eles não somente leem a Bíblia, mas eles procuram compreender a palavra do Senhor, o nosso Deus. O poder do Espírito Santo de Deus, amados irmãos, nos leva a um comprometimento com a palavra do Senhor. E aqui, depois que eles sentiram esse poder da palavra, e eles perguntaram: o que é que nós faremos? Nós precisamos mudar de vida. Nós não podemos continuar como nós estamos. Nós precisamos desse Cristo. Nós precisamos desse Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desse poder também na nossa vida, porque é algo tremendamente maravilhoso. Eles não estavam falando aqui como falou Simão, o mágico, que queria tão somente o poder para fazer milagres e para se aproveitar deles. Mas aqui havia sinceridade no coração. E eles perguntam: o que nós devemos fazer, irmãos? E qual é a resposta de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja... Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, amados, essa palavra que Pedro leva ao coração os incomoda. E Pedro diz o seguinte: se você aceitou Jesus, você precisa ser batizado. Você precisa entrar para a igreja, entrar para o reino de Deus. E a entrada, amados irmãos, no reino de Deus, o compromisso assumido com Cristo é através do batismo. O sinal de estar lavado e remido no sangue do Cordeiro Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo é você ser batizado. Ele diz: e sereis batizados e recebereis o Espírito Santo de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, amados, nós recebemos o Espírito da promessa e somos inseridos no corpo de Cristo. O verso de número 38, né? Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus pela remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Desde, amados irmãos, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus está presente na comunhão dos remidos, está presente na vida da igreja. E então, ele age através desses, que somos nós, templos do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo se manifesta na vida através de compromisso com o Senhor, com os discípulos do Senhor e na igreja, corpo vivo de Cristo Jesus. E é no cotidiano, amados irmãos, que este grau de compromisso é vivido de maneira real e intensa. Atos capítulo 2, do 42 ao 47, quando nós já estamos aqui, já falamos a respeito desse texto, quando eles vivem ali em comunhão, eles têm sede de Deus, sede da palavra de Deus, gostam de estar juntos, amam louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, porque eles são ali tocados pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero concluir, amados irmãos, esta palavra, a palavra desta noite, sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Esse poder do Espírito Santo de Deus, que quando nós comunicamos a palavra nesse poder, nós comunicamos com eficiência. Se você quer pregar com eficiência, se você quer pregar de forma que as pessoas compreendam, peça para Deus: Senhor, dá-me da sua palavra. Senhor, orienta a minha mente e o meu coração quando eu for pregar essa sua palavra. Quando nós pregamos o poder do Espírito Santo, amados irmãos, nós temos o conhecimento da palavra. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus os fará lembrar de todas estas coisas. Creia, quando você vai na ação do Espírito Santo de Deus, Deus te faz lembrar de todas as coisas. Você não precisa ter medo de chegar lá: mas vou pregar, não sou muito preparado. Você estudou, então agora deixa que o Espírito Santo de Deus faz a obra através de você. Ele não vai permitir que você seja confundido de forma nenhuma. E por último, amados irmãos, o poder do Espírito Santo nos leva a um comprometimento com o reino de Deus. Que você possa sentir isso na sua vida. Eu já sou comprometido, e muito comprometido. Eu sou comprometido com o reino de Deus. Eu sou comprometido com a palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou comprometido com a igreja de Cristo Jesus. Eu tenho um compromisso com a igreja de Cristo Jesus. O Pentecostes, amados irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós e no nosso meio. Sem o poder do Espírito Santo, né, nós vimos os discípulos. Pedro disse que vou pescar. Os outros disseram: eu também vou pescar. Eles estavam abandonando a fé. Mas depois, na ação do Espírito Santo, Pedro estava pronto agora. Não mais para dizer que ele ia defender Jesus, mas para dizer: Senhor, o Senhor me conhece. Então Pedro pastoreia o meu rebanho. Agora ele estava pronto. Agora ele poderia realizar a obra do Senhor. Porque agora ele estava fazendo as coisas na força e no poder do Espírito Santo. E isso aconteceu com todos os discípulos. Depois da vinda do Espírito Santo de Deus, eles saíram do quartinho escuro que eles estavam com medo ali. Eles deixaram a vida de pescadores agora de verdade e foram servir ao Senhor, o nosso Deus. Foram viver para a igreja de Cristo, em comunhão, em unidade, indo, pregando o Evangelho, né? Pagando com a própria vida a pregação do Evangelho. Porque todos eles, todos os discípulos, cada um deles morreu de forma diferente e de maneira trágica, porque eles não negligenciaram o Evangelho, porque eles não deixaram de pregar o Evangelho, amados irmãos. E assim nós também devemos ir, sabendo que a nossa herança não é nessa terra. Você pode ter dinheiro, você pode acumular riqueza, você pode comprar o que você quiser, mas eu quero dizer uma coisa para você: você não leva nada daqui. O Espírito Santo de Deus nos ensina a preparar as moradas eternas. O Espírito Santo de Deus nos ensina a nos preocuparmos com as coisas do alto, a ter mais tempo para as coisas do alto, a ter mais tempo para Deus do que para nós mesmos, a ter mais tempo para servir ao Senhor e servir ao próximo do que servir a nós mesmos. É claro que é muito bom servir a nós mesmos, né? Muito bom servir a nós, né? Fazemos as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, mas quando o poder do Espírito Santo de Deus atinge as nossas vidas, ele muda esse propósito em nós, e nós amamos mais servir ao Senhor do que
qualquer outra coisa. Como diz o salmista, eu prefiro estar na casa do Senhor, o meu Deus, na porta da casa do Senhor, o meu Deus, ou em qualquer outro lugar deste mundo e desta vida. Então, amados irmãos, eu concluo aqui. Só pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos pegar a palavra do Senhor nosso Deus com autoridade. Só pelo Espírito Santo de Deus haverá conversão. Só pelo Espírito Santo de Deus haverá cura e salvação. Só pelo Espírito Santo de Deus haverá comunhão na vida da igreja, senão ela será uma Babel continuamente. Só pelo Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito poderão surgir na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Não é porque eu preguei, não é porque eu cantei, não é porque eu falei, é por causa do Espírito Santo de Deus, Ele fará. E Ele estará gerando em nós os frutos do Espírito Santo. Só pelo poder do Espírito Santo de Deus, amados irmãos, nos manteremos fiéis até a vinda de Cristo Jesus. Só pelo poder do Espírito Santo de Deus seremos testemunhas verdadeiras do Evangelho de Cristo Jesus. Venha para o Pentecostes, venha para a ação do Espírito Santo de Deus, venha todos os dias pela manhã, reserve um tempinho para você falar com o Senhor nosso Deus, para você ler a palavra, para você se derramar na presença do Senhor nosso Deus, para você se revestir de poder todos os dias na sua vida, para você sair da sua casa, né? Não daquele jeito, né? Hoje vai ser um dia, ó céus, ó vida, de novo, estou aqui eu, indo para o meu trabalho, estou aqui eu, indo para as minhas atividades. Ó céus, ó vida, o que será de mim? Não, mas para você sair de casa, na ação e no poder do Espírito Santo de Deus, na ação e no poder daquele que é o Deus Criador de todas as coisas, sabendo que é esse poder que habita a sua vida, que está com você, para você realizar a obra do Senhor primeiramente na sua vida, porque como é que você vai poder falar de alguém para uma pessoa que trabalha com você? Como é que você vai poder falar de alguém na escola para alguém? Para um colega? Como é que você vai poder falar de Jesus se você não tem Jesus? Como é que você vai poder orar com alguém se você não orou nem por você mesmo? Então saia de casa depois que você se encher do Espírito Santo de Deus. Saia de casa depois que você estiver preparado. E sai de casa para ir para o seu trabalho, para fazer as suas coisas, dizendo: Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor está comigo. Obrigado porque o Senhor habita a minha vida. E obrigado porque eu tenho certeza que o Senhor cuida de mim nesse dia. E que eu tenho a vitória. E que eu posso glorificar o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o teu Santo Espírito habita a minha vida e está em mim. Obrigado porque o teu Santo Espírito fala através de mim. Obrigado porque o teu Santo Espírito me alimenta com a sua palavra. Amém? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, sopra sobre nós, Senhor, do teu Santo Espírito. Não queremos ser, ó Deus, uma comunidade por ser uma comunidade. Não queremos, ó Deus, ser um grupo de pessoas que se reúne e que fala tão somente da Tua Palavra e que lê a Tua Palavra, Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, ser uma comunidade, Senhor, onde existe o mover do Seu Santo Espírito. Onde está presente, Pai, o Teu Santo Espírito. Onde, ó Deus, o Senhor fala conosco, Pai. Onde, ó Deus, o Teu poder vem sobre nós, Pai. Onde, ó Deus, nós sentimos a Sua presença, Pai. Onde, ó Deus, nós somos curados, restaurados, vivificados, perdoados. Onde, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós encontramos a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E onde nós encontramos nossos irmãos na fé. Onde nós temos comunhão para servir em espírito e em verdade. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, Senhor. Olha para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Olha, Senhor meu Deus, para a Igreja Presbiteriana Independente de Agudos. Olha, Senhor, para essa igreja, Senhor.
e desperta, Senhor, e aviva, Senhor, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, a sua igreja, Senhor. Aviva, Senhor, meu Deus, a tua obra, Senhor. Sopra do teu Santo Espírito, ó Deus, sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sobre a Igreja Presbiteriana Independente de Agudos, Senhor. Não queremos, ó Deus, fazer culto para cumprir, Senhor, meu Deus, os horários e a agenda que temos, Senhor. Não queremos fazer culto, Senhor, meu Deus, tão somente, ó Deus, porque estamos, ó Deus, nos reunindo. Não queremos, ó Deus, ó Pai, nos reunir na escola dominical, tão somente para cumprir tabela de que nós temos uma escola dominical, mas queremos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor, sopre sobre nós, Senhor, e que o Senhor esteja levantando professores, alunos, Senhor, irmãos e irmãs, Senhor, meu Deus, que têm sede do Senhor, Pai, que são cheios do teu Santo Espírito, Pai, que estão sendo cheios do teu Santo Espírito, ó Deus, que vão ser cheios do teu Santo Espírito, Pai, porque só, ó Deus, o teu Santo Espírito, Senhor, pode nos mover ao encontro da sua palavra, Senhor, e ao encontro, ó Deus, da eternidade, Pai. Por isso, ó Deus, sopra sobre nós do teu Santo Espírito, Senhor, e manifesta, ó Deus, o seu poder nas nossas vidas, para que possamos, ó Deus, agir na ação gloriosa e no poder do Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus. Sopra, Espírito de Deus, faz tua obra, abala o meu ser. Sopra, Espírito de Deus, faz tua obra, abala o meu ser. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, derrama o teu óleo sobre mim. Deixa o Espírito curar, deixa o Espírito sarar. Te amamos, Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus, faz tua obra, abala o meu ser. Sopra, Espírito de Deus, faz tua obra, abala o meu ser. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, derrama o teu óleo sobre mim. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Você crê nisso? Operando em nossos corações. Vamos ficar em pé. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O que acontece com os feridos? Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, e os enfermos
Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, adentre pelo novo e vivo caminho. Por onde? Pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Aleluia, Jesus, glórias ao teu nome, Senhor. Vivemos, movemos e existimos, Senhor, tão somente para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, Pai. Estamos aqui, ó Deus, não porque, Senhor meu Deus, viemos, Senhor meu Deus, aqui, mas porque fomos trazidos pelo teu Santo Espírito. E estamos aqui, ó Deus, porque somos alimentados pelo Senhor, Pai. Estamos aqui, Senhor meu Deus, porque amamos a tua palavra, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, porque amamos o teu reino, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, porque um dia o Senhor nos comprou com o preço glorioso do teu sangue lá na cruz do Calvário, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, Senhor. Estamos aqui, Senhor meu Deus, porque um dia o Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou e o Senhor nos colocou para servir no seu reino, Pai. E grande, ó Deus, é o nosso privilégio, Senhor, por fazer parte da sua igreja sobre a face da terra. Grande, ó Deus, é o nosso privilégio, Senhor, por estar aqui, Senhor meu Deus, e servir-te, ó Deus, em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor um dia, Senhor, nos encontrou e nós estávamos perdidos, Senhor, e o Senhor nos trouxe para debaixo da sua maravilhosa graça, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor é o motivo da nossa vida, Senhor, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria, Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa vida, Pai. Se não estivermos para servir ao Senhor, Pai, se a nossa vida não servir para servir ao Senhor, Pai, nós não queremos mais viver, Senhor, porque, ó Deus, importa-nos tão somente servir ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Senhor. Não queremos ser igreja, Senhor, por ser igreja, Senhor, mas queremos ser igreja para louvar, exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. Não queremos ser igreja, Senhor, meu Deus, simplesmente para dizer que um dia, Senhor, fomos batizados numa igreja, Senhor, mas queremos, Deus, ser a igreja, Senhor, onde o teu Santo Espírito habita, Senhor. Queremos ser, o Deus, o templo onde o teu Santo Espírito habita, Senhor. Queremos ser, ó Deus, o templo onde faz a diferença, Senhor, meu Deus, o teu reino, Senhor, onde, ó Deus, as coisas que acontecem aqui, Senhor, é porque elas já foram preparadas no céu, Senhor, e onde, ó Deus, as coisas acontecem aqui, Senhor, porque elas chegam até os céus, Pai. Queremos ser essa igreja, Senhor, com acesso, Senhor, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, Pai. Queremos ser essa igreja, Senhor, que se move sobre a face da terra, Senhor, através do poder e na ação do Espírito Santo de Deus, Senhor, para transformar, para renovar, para vivificar, Senhor, para fazer novas todas as coisas, Senhor. Queremos ser essa igreja, Senhor, que vive em comunhão para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Queremos ser, ó Deus, esse povo, Senhor, que é conhecido, Pai, como o templo do teu Santo Espírito. Queremos ser, ó Deus, esse povo, Senhor, Deus, que é conhecido porque tem um compromisso com o seu reino, porque procura fazer a sua vontade, Pai, e porque serve aqui na terra, Senhor, porque tem a certeza, Pai amado, que um dia estaremos todos servindo na eternidade para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, Senhor.
Sopra, Senhor, meu Deus, sobre nós, Senhor. Sopra sobre a nossa igreja, Senhor. Sopra sobre a igreja presbiteriana independente de Agudos, Senhor. E aviva, ó Deus, esta obra, Senhor. Não queremos ser mais o mesmo, Senhor. Não queremos, ó Deus, passar por mais um Pentecostes, por mais uma celebração, Senhor. Mas queremos, ó Deus, que esse Pentecostes, Senhor, seja, Senhor, meu Deus, um fogo e um poder que arde, Senhor, meu Deus, e que está presente na nossa vida e no nosso dia a dia, Senhor, para que vidas sejam transformadas, Senhor, famílias sejam transformadas, Senhor, vidas sejam libertas, Senhor, e conheça, ó Deus, o Teu Evangelho, Senhor, e conheçam a Ti como único e suficiente Salvador, Senhor, e que façamos isso, Senhor, sempre com muito prazer, com muita alegria, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós somos Teus servos, Pai, e nós temos prazer e alegria em Te servir, Pai, em nome de Jesus, para o louvor da Sua glória e para a glória do Seu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, leva-me à sala do trono para Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para Te adorar, Senhor, para Te adorar, Senhor, para Te adorar, Senhor. Devo sentar, irmão.